Agora para o doutor Geraldo Imediato de Souza, para que ele, representando a Procuradoria Regional do Trabalho. Bom dia a todos. Quero, em nome do Ministério Público do Trabalho, agradecer o convite para participar desse congresso. Um dia que eu estou aqui meio improvisado, porque, na verdade, quem viria era o doutor Mário Barreira, tem uma experiência muito interessante e produtiva nessa área, lá em Minas Gerais, né? Trabalhou conosco no caso de Mariana e de Brumadinho. A doutora Adriana também, que é procuradora-chefe e que vem coordenando o grupo especial de atuação em barragens em Minas. Eu, no caso, sou coordenador desse grupo especial de atuação finalística do Ministério Público do Trabalho em Minas, coordeno 5 procuradores, e o nosso trabalho, na verdade, é de, infelizmente, buscar as reparações. Então, quando nós ouvimos o que foi dito aqui pela Tchena, que é toda essa questão que é a repercussão de acidente de magnitude, como esses 2 eventos, em Mariana e Brumadinho, o que a gente vê é que a causa, todos nós conhecemos bem antes de estudá-las e investigá-las, que há mais de 300 anos, em Minas Gerais, a vocação para a mineração, primeiro ouro, pedras preciosas e esse ouro negro, que é o minério de ferro, que é a vocação desse Estado desde sempre, não é? E que produziu e produz riquezas para o país, divisas, produz empregos. São quase 3 milhões de empregos gerados pela atividade da mineração. Então, quando a gente analisa esses acidentes de trabalho ampliados, a gente se pergunta sobre as causas. E prestem bem a atenção como é a memória da sociedade brasileira. Uma sociedade cruel, covarde, omissa, negligente, irresponsável, e que permite que essas tragédias aconteçam e se repitam, e vão se repetir em vários setores. E nós devemos perguntar sobre essas causas, que são de nossa responsabilidade também. Porque, veja bem, há determinados eventos que repercutem numa sociedade e que geram uma memória, e essa memória impede que ele se repita. Os europeus, por exemplo, vivem comemorando vitórias em batalhas que ocorreram em 1500. Todo ano eles se lembram dos mortos, das causas, para que esses conflitos não se repitam. No Brasil, o que ocorre é coincidente. No dia 4 de novembro, de proporção histórica, inédita, o maior acidente ecológico ambiental da história do Brasil, que matou apenas 19 pessoas, mas comprometeu, talvez para a vida inteira, um rio, as comunidades, os trabalhadores ribeirinhos, né, e toda uma fauna, uma flora, isso por anos que nós desconhecemos. E a sociedade brasileira não sabe sequer qual foi a causa. Alguém aqui sabe qual foi a causa do acidente em Mariana? Ninguém sabe. A sociedade brasileira não buscou saber, não pediu satisfações, apenas se comoveu. E é o que ocorre com a gente. Acontece uma tragédia, lamentamos, queremos o bem de todas aquelas pessoas atingidas, mas ninguém, governo, Estado, o povo, não acompanha e exige reparações dignas. O juiz não repara dignamente as famílias dos atingidos, dos trabalhadores mortos. O governo está preocupado em reativar a empresa
para que ela continue a gerar empregos, e a comunidade quer isso. Mariana está parada. Todos desejam que a Samarco volte a operar e a gerar empregos. Ela tinha 2.836 empregados próprios, 2.753 empregados terceirizados. Após pouco mais de 4 anos, 2/3 dessa mão de obra foi desmobilizada, dispensada. O sindicato aderiu a um PDV, assinou um plano de demissão voluntária, que resultou em indenizações pífias. Eu impugnei o acordo e a juíza homologou. 2/3 da mão de obra dispensada, isso corresponde a 2/3 de 5.000. Quantas famílias sem emprego recebendo indenizações de 7 salários anuais? Essa é a reparação que os trabalhadores receberam e que a comunidade espera reparações. Reparações que não vêm porque a própria infratora criou uma fundação Renova para gerir as suas indenizações, realizar cadastros, como a Tina lembrou, cada vez mais complicados, que devem ser renovados sob pena de perder os auxílios. E a causa desse acidente, nós ainda perguntamos, afinal de contas, por que a mina de Fundão se rompeu lá no Complexo Germano? Por que ela se rompeu? A resposta é muito simples. É a necessidade de produzir mais para compensar a diminuição do preço de minério no mercado mundial e fazer com que fossem mantidos os dividendos para seus acionistas, sob pena de as ações desvalorizarem na Bolsa. Isso interessa a quem? Ao Brasil, aos empregados, participação nos lucros e resultados, os acionistas, ao Estado, à comunidade, porque a empresa é uma pessoa jurídica. Quando se pergunta quem matou 19 pessoas em Mariana, uma pessoa jurídica, que não pode ser criminalizada pelas mortes, sim pelo crime ambiental, sim. Ninguém foi preso e nem será. Não se prende uma pessoa jurídica, um CNPJ. Quem foi responsável pelos laudos técnicos? Todos aprovados por uma comissão de 8 pessoas, aprovaram, licenciaram, autorizaram a atividade produtiva. Então, é o Estado falando em nome, aquelas pessoas falando em nome do Estado e concedendo a licença. Para quê? Manutenção de uma produção que interessa a todos e que interessa, inclusive, aquela cidade mariana que está um verdadeiro caos, sem emprego, sem renda. E a Fundação Renova reparou 7% apenas do que é devido. Até hoje, as casas, como a Xena disse, não foram reconstruídas. E as condenações? Vou dizer para vocês, Justiça do Trabalho, ela é historicamente conservadora em conceder indenizações. Então, uma condenação de R$100 mil é uma excelente indenização na Justiça do Trabalho, e a reforma trabalhista ainda veio limitar 50 salários. Então, as pessoas que foram esquartejadas, dilaceradas, entregues em fragmentos para as famílias, uma cabeça foi entregue a uma família, fez jus de R$100 a R$300 mil de indenização na Justiça do Trabalho. E se vocês pesquisarem a jurisprudência em relação às indenizações, verão que são indenizações boas. Porque o histórico da Justiça do Trabalho é indenizar mal. Então, isso representa o quê? Uma cultura, a nossa formação. Então, a causa do acidente, eu vou dizer, a Samarco, há mais de 50 anos, opera ali na região. Nunca houve um rompimento de uma barragem.
Vocês já ouviram falar de rompimento de barragem? Aconteceu uma em 2001 em Macacos, não era da Vale, né? Matou 2 pessoas. Essa se rompeu porque essa barragem ela ia ser descomissionada. Descomissionada é desativada. Como a licença para as outras cavas não tinham saído e a produção tinha sido incrementada e a Vale adquiriu o controle dessa empresa junto com essa BHP, a necessidade de produção associada à inexistência de uma licença para outra barragem exigiu que fosse depositada ali uma parte de rejeitos de minério da própria Vale, durante uma obra de alteamento, ou seja, a barragem estava sendo alteada, tinha 19 trabalhadores ali, fazendo aquela obra, e ainda assim depositando rejeitos, além daquele que já era depositado pela própria Samarco. Houve uma liquefação na base e rompeu 53 milhões de metros cúbicos de rejeitos minérios que foram parar lá em Abrolhos. Essa foi a causa. Mas a causa está anterior a isso. A causa é o seguinte: o DNPM, que é o órgão responsável pela fiscalização, tem apenas 3 fiscais do Estado de Minas, sendo que nós temos mais de 790 barragens para serem fiscalizadas, sendo que 42 estão em risco 3, ou seja, em pior condição do que essas 2 que se romperam, que essa que se rompeu nem em risco 3 estava. Então, um Estado que não fiscaliza, um Estado que permite que a própria empresa produza laudos, e laudos que não são verdadeiros, uma fiscalização que não existe, portanto, o órgão responsável não tem técnicos para fiscalizar, o Ministério do Trabalho, muito menos, não tem nem recursos, orçamento, e agora não tem nem ministério. Então, analise a situação. Na época em que a Terra era redonda, a fiscalização já não existia. Agora que ela é plana, não tem a mínima chance de resolvermos essa questão. E agora nós estamos falando aqui do que será daqui para frente. Eu não sei o que será daqui para frente, porque ainda temos o Ministério Público do Trabalho. Mas se nós não temos técnicos, não temos orçamento, o que nós podemos é promover ações de reparação, porque de prevenção não temos a mínima condição. Se antes já não tínhamos, não é? O próprio doutor Mário Parreira já era para ter se aposentado, né? Ele é o único, lá em Minas, capaz de fazer uma fiscalização preventiva. Ele e a sua equipe, que não passa de 4. Né? Nós estamos esperando ainda o relatório dele de Brumadinho. É uma equipe só, não tem mais ninguém. Então, esse é o cenário e a causa me parece evidente. Nós não temos um Estado que se preocupe em educar para a cidadania, para a prevenção ambiental, prevenção de acidente de trabalho e para a ética nas relações, de uma forma geral. Então, nós temos uma falha na origem. É um Estado cruel com seus trabalhadores, cruel com os seus índios, com as minorias, e que não está nem um pouco preocupado com questão social alguma, e muito menos com a prevenção de acidentes de trabalho, que nós somos líderes em acidentes de trabalho no mundo. Doutor Mário Parreira poderia apresentar para vocês todos esses números aqui. A minha função é pedir na Justiça do Trabalho indenizações exemplares.
Então, depois desse acidente, nós tentamos reintegrar todos os trabalhadores, não conseguimos, a Justiça do Trabalho não reintegrou. Pedimos 1 bilhão de indenização por dano moral e social. Até hoje não saiu a sentença. Depois de ter apresentado laudo da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério do Trabalho e das agências reguladoras, acusando a negligência e a irresponsabilidade, o dolo eventual, nesse episódio Mariana, a juíza deferiu perícia. Perícia. Um perito do trabalho analisar um acidente que ocorreu 3 anos atrás para dizer o quê? Que já não havia sido dito antes. E o perito concluiu que, na atual conjuntura, não havia irregularidade. Óbvio que não. A mina estava paralisada, não tinha atividade. Vai achar o que de errado? Nada. Estamos esperando a sentença da juíza de Ouro Preto, e que eu pretendia fosse exemplar. Pedi 1 bilhão, deveria ter pedido mais, mas não vou conseguir nem 10% disso. Em relação a Brumadinho, veja bem, lá em Mariana foram 19 mortos. Em Brumadinho foram 270 mortos, e são 242 trabalhadores. E nós, depois de muita luta, e vou dizer também que essa questão da nossa cultura nos dificulta até agir de uma forma mais cidadã, porque eu, como membro do Ministério do Trabalho, sou otimista e acredito que um dia o juiz irá dar valor à vida, como eu, você, e um europeu, um americano dá. Né? Porque, para mim, é muito triste estar numa sessão do tribunal vendo que uma criança de 15 anos teve as 2 pernas decepadas num moinho de cana e receber R$60 mil de indenização. R$60 mil. Acabou com a vida daquela criança. E eu esperava unir essas pessoas, como a Tiana, inclusive, participou conosco lá em Brumadinho, diversas audiências públicas, pedindo para as famílias não ajuizarem ações individuais, não fazerem acordos, esperarem a ação do Ministério Público. E nós esperávamos que as famílias tivessem essa paciência. E 418 ações foram ajuizadas durante esse processo de negociação com a Vale, sendo que 49 acordos foram feitos por R$300 mil, que é um acordo que para a empresa era muito, porque considerando a reforma trabalhista que limitava a 50 salários, era um bom acordo. Mas um acordo que, para mim, era indigno. Como é que se mata, inclusive, temos mais de 20 famílias que não receberam os corpos dos seus familiares, que não foram encontrados até hoje. Eu lembrava sempre que no acidente da TAM, aqui mesmo, aquele Foquecem, apenas depois de 1 ano de negociação, os primeiros acordos saíram. Já na primeira semana, já tinha mais de 100 ações ajuizadas por advogados cobrando 30% da família, recebendo R$300 mil, dos quais se descontava 30%, 90%, a família recebia R$200 mil. Para que essa pressa? Para que esse acordo? Fragilizou a nossa ação, deixou a Vale numa situação de conforto, preferindo resolver individualmente do que na ação coletiva, porque se as famílias ficassem unidas, não fizessem acordo, os valores poderiam ser melhorados.
E o nosso papel, infelizmente, né, enquanto as famílias choravam seus mortos, alguém tinha que tentar uma indenização condizente com essa tragédia. E depois de 6 meses conseguimos um acordo, e eu fui contra esse acordo porque a Vale produziu um documento em 1981 estabelecendo o valor de $2.600.000 por cada morto. Previu que as suas barragens pudessem se romper e precificou o valor. 2.600.000 daria, àquela altura, 10 milhões de reais por família. E foi esse o pedido que fizemos na ação. Mas, diante do enfraquecimento dessa luta coletiva, pelos acordos que estavam sendo produzidos e homologados, e os advogados diariamente lá em Brumadinho, cooptando as famílias, que faziam acordo até para se livrar dessa questão o mais rápido possível, porque ninguém consegue conviver com isso muito tempo e ter esse vínculo com essa empresa, e queria se livrar disso. Então também não podemos nem culpar as famílias que queriam encerrar essa questão e seguir suas vidas. Mas, na verdade, eu considero que foi um bom acordo, gerou no mínimo 5 milhões, em média, por grupo familiar, e mais um dano moral social de 400 milhões de reais que pretendemos justamente aplicar nas comunidades atingidas. Esse valor por ano gerará uma receita de 24 milhões, e eu acredito que a destinação desses recursos para as comunidades, escolas, hospitais, em fomentar a renda, né, a economia familiar, curso de qualificação, tudo isso pode resultar numa melhoria das condições de vida. É uma comunidade muito pobre, Brumadinho não tem nem hospital, Mário Campos também não tem. No curso do Rio Paraopeba, existem muitas comunidades ribeirinhas sem recursos, sem educação, sem acesso a nada. Tivemos experiência de levar atendimento médico, ambulatorial, odontológico aqui em Paulínia, no acordo da BASF e Shell, que também rendeu uma condenação de um acordo, né, de 200 milhões de reais. Conseguimos, inclusive, um barco hospital para a bacia do Rio Amazonas, para atendimento das populações ribeirinhas, comunidades indígenas. De uma forma ou de outra, a gente consegue tirar dessas tragédias algo de bom, né? E, infelizmente, o que indeniza, conforta, é o dinheiro. Sem dinheiro, as pessoas não conseguem ter acesso a nada, não há políticas públicas de inclusão, né? Muito menos agora, né? Como vocês sabem, a Terra é plana, né? E tudo isso nos estimula a continuar lutando em prol desses atingidos. Agora, eu queria lembrar aqui, nós temos 9.400 minas e pedreiras no Brasil, 24 mil barragens, 790 de rejeitos e minérios em Minas. Algumas foram abandonadas pelas mineradoras depois da exploração, da degradação ambiental, né? A lei determina que haja um monitoramento dessas barragens. Elas estão abandonadas e o Estado é que vai ter que resolver, com recursos da sociedade brasileira, recursos do povo, sendo que a empresa veio, explorou por décadas, degradou o meio ambiente com incentivos fiscais e foi embora. Então, a culpa é de quem? Porque, veja bem, volto a dizer, pessoa jurídica
não é como eu e você. Pessoa jurídica existe no papel. Se é uma sociedade anônima, como seu próprio nome diz, não existe ninguém. Quem é sócio de uma sociedade como a Vale é culpada pelo acidente em Brumadinho ou em Mariana? Não é culpada, porque ela investiu na Bolsa os seus recursos, porque essa é a regra do jogo. Não adianta a gente lamentar que uma Vale é uma empresa que só pensa em dinheiro, porque eu não conheço nenhuma outra empresa regida pelo artigo 173 da Constituição Federal que não seja regida pelo interesse de produzir riqueza para os seus acionistas. Agora, a forma como ela irá produzir essa riqueza para os seus acionistas é que deve ser fiscalizada. Só que o Estado, como eu disse, não fiscaliza. E passa para a própria empresa se fiscalizar. É o caso, por exemplo, eu cito os frigoríficos. Aquele carimbo da Secretaria de Inspeção Federal, não vai um técnico do Ministério da Agricultura carimbar aquela carne, não, é um funcionário da empresa. É ele que carimba, porque ele tem autorização do Ministério da Agricultura para fazer aquele carimbo. Portanto, se a carne tem parasitoses, não é? Se tem cisticercos, tudo isso, quem vai impedir que essas doenças sejam transmitidas para o seu consumidor é o funcionário da empresa produtora. Não é o fiscal do Ministério, ele não está lá. Eu já fiscalizei mais de 104 estabelecimentos matadouros e abatedouros em Minas Gerais. Eu digo para você, eu como carne porque eu sou da roça e o meu pai matava boi no chão. Não é? Então, era um risco. Eu assumo o risco porque eu gosto de comer carne, mas não comeria carne se você soubesse o que eu sei. Tá certo? Muito menos salsicha. Não salsicha, então. Então, essa autofiscalização que o Estado passa para esses empresários é um risco que o Estado assume, acreditando na lisura dos procedimentos do empresário. Então, agora que a terra é plana, esse governo acredita muito na lisura dos empresários, que vão se autofiscalizar e vão dizer, aqui está tudo bem. Nessas queimadas aí, foi um sujeito que pegou uma bicicleta com um galão de querosene e saiu queimando mato aí. Não foram aqueles empresários que resolveram se reunir para pôr fogo em tudo. Então, essa é a realidade que nos apresenta, é o que temos para o momento, podemos mudar, né? Mas o que temos para o momento é isso. Um Estado que não fiscaliza, que acredita na autofiscalização e que retira todos os recursos da fiscalização e do poder de polícia e não nos permite defender, prevenir, evitar, recomendar, eventualmente contribuir. Não é? Porque um fiscal, um promotor, diante da boa-fé, quer contribuir com a solução e com a prevenção de acidentes de trabalho. Ele não quer punir porque adianta punir alguém depois que ele mata? É uma necessidade de fazer isso, mas não recupera o que se perdeu, né? A vida que se perdeu, a família que destruiu, mas, infelizmente, nós só temos essa ideia, não é? Porque se mata alguém na rua, o que se pede é o justiçamento, de preferência em praça pública. Se matou alguém, tem que morrer executado na praça pública sob aplausos da comunidade. É isso que a gente está exigindo hoje.
dar arma para todo mundo, fazer justiça. Não se pensa nas causas, como foi dito aqui, na distribuição de justiça, de renda, na inclusão social. Isso é que impede o crime, é o que impede o ilícito. São medidas que antecedem a tudo isso que nós estamos vendo aí. Não adianta responsabilizar só a empresa, né? Porque a empresa, quando é uma sociedade anônima, ela é anônima. Não adianta pegar o presidente e prender, que ele é o que menos sabe das coisas. Não é? Então, a vontade que a gente tem é que o presidente da Vale seja punido, preso e executado. Mas ele não é gestor da área técnica, né? Nós não podemos responsabilizar o procurador-chefe se, eventualmente, um procurador está agindo ilicitamente, produzindo provas ilícitas, ouvindo gravações. O procurador-chefe não tem responsabilidade sobre a atividade técnica dos seus pares, assim como não tem também o presidente da empresa. O presidente da empresa quer ver lucro, quer ver relatórios gerenciais, acredita nos laudos que foram concedidos pelo poder público, pelos técnicos, e, de repente, vem uma tragédia dessa magnitude e nós queremos prender, executar. É isso que nós queremos, mas nós não queremos compartilhar responsabilidades. Não é porque governos estaduais, federais, o parlamento, não é? Os órgãos de fiscalização, todos eles não podem achar que a solução cabe a cada um, não é? E que a culpa também cabe àquele que concedeu ou deixou de conceder uma licença. A culpa é de todos nós. Nós tínhamos um projeto de lei lá na Assembleia de Minas, que foi praticamente redigido pelo Ministério Público Estadual, após o acidente de Mariana. Esse projeto era para ter sido aprovado naquela altura e não foi. Depois do segundo evento, matando 270 pessoas, aprovaram a toque de caixa. Ou seja, o leite derramado é que faz com que as pessoas atuem no âmbito das suas responsabilidades. Porque agora esse projeto de lei determina o descomissionamento de todas as barragens alteadas a montante, que é o caso dessas que caíram, né? Elas vão sendo alteadas até perder a estabilidade e, sem monitoramento eficaz, elas caem. É um bolo de chocolate que endurece em cima e, se tiver liquefação embaixo, ele vai ruir todas. Então, houve essa proibição dessas barragens por essa legislação de Minas e também uma resolução da Agência Nacional de Mineração, Resolução 4/2019, e com isso o Ministério do Trabalho interditou várias barragens em Minas, essa de Barão de Cocais, por exemplo, que está nessa situação e que pode ruir a qualquer momento, se aqueles taludes lá realmente caírem na cava, que é o que está ocorrendo. E isso, várias lá em Minas estão nessa situação. E, infelizmente, eu devo dizer a vocês aqui que, quando se inicia o processo de descomissionamento de uma barragem, é aí que o risco se eleva a 3, porque as medidas que devem ser adotadas nessas estruturas fazem com que essas estruturas se movimentem. E se elas estão no risco 3, o risco de romperem é mais agravado. Mas a legislação exige que todas elas sejam descomissionadas até 2023. É por isso que hoje vivemos em Minas Gerais. Um voo com muita turbulência pela frente
e que pode derrubar o avião a qualquer momento. Essa é a situação que vive as comunidades todas, que estão todas a jusante dessas barragens. Você vê que a falta de educação e ética possibilita, inclusive, que as comunidades continuem vivendo, desconhecendo o perigo por tantos anos, e agora que a legislação mudou e que eles são obrigados a acionar as medidas de emergência, ninguém dorme mais nessas comunidades. Macacos está completamente abandonado, justamente porque essas comunidades são alertadas diariamente de que uma barragem pode se romper. Com isso, aquelas pousadas idílicas que nós visitávamos em Macacos, eu e o doutor Marcelo Campos, visitávamos aquelas pousadas, aqueles restaurantes muito legais lá em Macacos, nós não podemos visitar porque a qualquer momento pode cair uma barragem daquela. Gente, eu agradeço a paciência de me ouvirem, estou aqui à disposição para continuarmos essa discussão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Geraldo.